irmãos, a paz do Senhor a todos, que Jesus venha abençoar a sua vida, a nossa vida nessa manhã, onde estaremos estudando a lição de número 6 da revista desse trimestre, cujo tema é os atributos de Deus. E em especial nessa manhã nós iremos falar sobre a lição de número 6, e que é o seguinte tema: a misericórdia de Deus. Então, dentro dos atributos de Deus, sabemos que são muitos, dentre eles está a misericórdia. Então, em específico, iremos falar sobre a misericórdia de Deus. Eu quero já apresentar aqui algumas verdades no início dessa lição. O texto áureo é o livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, no verso de número 22, que está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Então é com base nesse versículo do livro de Lamentações de Jeremias, que é o texto base, texto áureo da lição, para a gente caminhar nesse sentido. Os objetivos dessa lição é destacar a grandeza das misericórdias de Deus, falar que a misericórdia e a fidelidade estão ligadas e ensinar que Deus trabalha visando a restauração. Quero ler aqui a perícope, que é o texto base retirado para a gente trabalhar com as ideias do texto, que é Lamentações capítulo 3, versos 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Eu leio e a gente já dá sequência, é uma leitura rápida. Está escrito: disto me recordarei o meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Último versículo: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Meus queridos, vamos lá. O que vem a ser essa palavra misericórdia? Temos raízes gregas, hebraicas. Eu quero nesse primeiro momento falar sobre a raiz latina, no latim. O que significa misericórdia? Significa misericordes, que tem dois significados para essa palavra. O primeiro, misere, que quer dizer miséria. Cordes, que quer dizer coração. Ou seja, a miséria do coração. Sentir a miséria do outro no seu coração. Nós vemos que a misericórdia é um dos atributos comunicáveis de Deus. Nós vamos ver que no arcabouço bíblico ele é citado mais de, ou aproximadamente, para ser bem específico, 365 vezes. Então a palavra misericórdia ela é citada 365 vezes, ou seja, uma para cada dia do ano. Nosso ano tem 365 dias. Então, se você observar, para cada dia tem um texto citado da misericórdia do Senhor. Por que não dizer que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, não é? Então, nós vemos que em Salmos, no capítulo de número 23, versículo de número 6, Davi, ele expressando e finalizando o Salmo 23, ele fala: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. A ideia aqui que nós temos de bondade no hebraico é hesed, que significa cegonha. Então nós vemos que a cegonha é o único animal, a única espécie de ave animal que, quando ela está no seu período ali gestacional, que ela vem a ter filhotes, ela é a única ave que quando vai alimentar os seus filhos, ela tira dos filhos e alimenta também as outras aves que estão próximo. Ou seja, ela compartilha, ela tem misericórdia, aquela ave. Por isso que bondade tem essa ideia de compartilhamento, de olhar a necessidade do outro, né? De servir o próximo. Então a ideia de bondade e misericórdia
quando Deus tem esse olhar de compaixão para conosco. Amém? Então nós vemos aqui que a bondade e a misericórdia me seguirão. E a original de seguir aqui também, dá para a gente afirmar que é perseguir. Ou seja, a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirá todos os dias da minha vida. Então nós vemos, irmãos, que a gente, todos os dias, temos esperança. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor ela se renova a cada manhã. Então ela nos alcança, ela nos resgata todas as manhãs. E é necessário a gente crer na misericórdia do Senhor. Muitas das vezes as pessoas têm dificuldade, nós temos dificuldades em entender a misericórdia de Deus. Porque nós vamos ver aqui outros significados também da palavra misericórdia, mas agora nesse momento eu quero falar um pouco sobre a introdução dessa lição, sobre o contexto em que Jeremias estava, quando ele fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, que a misericórdia do Senhor ela tem o seu papel fundamental nas nossas vidas. Nós vemos que o profeta vivia uma situação complicadíssima quando ele escreve Lamentações de Jeremias, porque nós vemos que é um período onde Jerusalém foi saqueada no ano 586 a.C. por Nabucodonosor. Nós vemos que ali acontece o cativeiro babilônico e ali nós vemos que Nabucodonosor saqueia Jerusalém e nós vemos que os pecados de Israel eram muito, muito grandes, de modo que os reis estavam corrompidos, os sacerdotes estavam corrompidos, os profetas haviam se corrompido. E ali Deus permite que o rei Zedequias seja capturado. E no capítulo 1 ao capítulo 3 de Lamentações, nós vemos a descrição de Jerusalém. Eu peguei algumas palavras-chave para você entender como que estava a situação de Jerusalém naquela época. O templo havia sido destruído, as casas tinham sido queimadas, saqueadas, havia matança, torturas, havia emboscadas, dor, trevas, fome, miséria, a ponto das mulheres, das mães, estarem comendo os próprios filhos, porque estava escasso de alimentos. Perceba que havia uma amargura, era chamado de dentes quebrados, os inimigos quebraram os nossos dentes. Ali havia visões falsas naquela época, profecias falsas, ou seja, o pecado estava sendo tratado naquela ocasião, porque Deus queria de fato que o povo se arrependesse. A misericórdia do Senhor ela está estendida a todos nós, mas ela sempre quer um retorno. Qual é o retorno que a misericórdia espera? O arrependimento. É um prazo que Deus nos dá para a gente se arrepender. Então a misericórdia do Senhor estava sendo clamada por Jeremias, porque ele estava desolado, sozinho, angustiado. Ele era um profeta levantado naquele tempo, e naquele tempo que ele foi levantado havia muita dor, angústia, tristeza, e ele estava padecendo. Por esta razão, ele vai clamar pela misericórdia do Senhor. Então nós vemos que o profeta ele enxerga no meio dessa miséria a misericórdia de Deus, ou seja, um raio de esperança nasce no meio de todos esses pecados, tristezas que o rodeava. Então ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e se voltar para Deus enquanto havia tempo. Irmãos, no tópico 1 diz que as misericórdias do Senhor. O que são as misericórdias do Senhor? Misericórdia é quando Deus não me dá aquilo que eu mereço. É ao contrário de graça. Enquanto a graça, ela te dá o que você não merece, ou seja, salvação, perdão, nós não merecemos, mas Ele nos dá de graça. Misericórdia é Deus não nos dar o que a gente merece, castigo, condenação. Então perceba que a misericórdia é Deus nos privando de, às vezes, algumas condenações que são eternas. E a misericórdia está estendida para que nós possamos nos arrepender e nos voltar para Deus. Então a nação tinha que voltar-se para Deus e Deus permitiu tudo isso. Ou seja, por causa dos pecados de Israel, Deus estava dando a oportunidade do homem novamente para rever os seus conceitos, para não praticar as coisas erradas que haviam praticado. Eles tinham que ser longânimos diante do arrependimento. Eles tinham que se arrepender. Eles tinham que ter paciência, entender o que Deus estava querendo dizer com a nação. E muitas das vezes Deus vai tratar com as nações, com o Israel de Deus, com o povo do Senhor, os gentios, nós, de formas talvez aparentes.
Sempre quando Deus permite situações extremas como essa, é porque Deus quer que o povo se volta para Ele. Então a gente tem que ficar atento que a misericórdia do Senhor é um período em que Ele nos permite ter a sensibilidade de compreender que Deus está querendo dizer algo. E na maioria das vezes é que o povo se arrependa, ou seja, se volte para Deus. Aqui diz mais que as misericórdias de Deus não têm fim. Deus é misericordioso para conosco, porque Ele nos conhece e sabe que somos fracos e carentes. Deus é rico em misericórdia. Segundo a sua grande misericórdia, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte, está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, a nossa esperança, a nossa viva esperança é naquele homem que ressuscitou, em Jesus Cristo de Nazaré. Clamamos, pois, diante dele por misericórdia ao Pai. A Bíblia diz que em Hebreus nós devemos chegar com confiança diante do trono de Deus, a fim de recebermos misericórdia em tempo oportuno. Vamos mais aqui. As misericórdias de Deus é tão grande que elas não fazem acepção de pessoas. Está aqui um detalhe muito importante, porque a misericórdia de Deus ela não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção entre seres humanos, cor, sexo, posição social, idade, país. Então percebam, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes, como Israel estava, eles naquela ocasião pensavam que as bênçãos que eram mostradas para eles os tornavam justos diante de Deus e que não precisavam confiar em Cristo. Antes de eu falar um pouco sobre que Deus não faz acepção, é importante ressaltar que nós temos que tomar cuidado com um termo chamado justiça própria. Quando a gente pensa, Deus está abençoando porque eu mereço, Deus está fazendo isso na minha vida porque eu mereço. É um senso de justiça própria. E nós temos que tomar cuidado com o senso de justiça própria que a gente tem. Eu tenho isso porque eu mereço. Eu conquistei isso. Deus fez isso por mim, por mérito meu. E isso é um grande inimigo do nosso coração, da nossa vida. Isaías 64:6 diz que nossa justiça são como trapos de imundícia. O trapo de imundícia era quando pegava o leproso ali e cobria com um pano a sua doença, a sua enfermidade, a sua lepra. E quando pegava-se aquele pano após ser usado, ele era considerado como trapo de imundícia, ou seja, era imundo. Então a nossa justiça é comparada a um trapo de imundícia, a coisa que de fato é lepra, é ruim. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Justiça própria é o ato de tentar encontrar em si mesmo merecimento diante de Deus. Nós não temos merecimento, mérito diante de Deus, irmãos. A nossa justiça é trapo de imundícia. Ou seja, o justo é quem foi justificado em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quem me justificou foi Jesus. Eu não sou justo porque eu sou bom. Eu sou justo porque Jesus me justificou. A gente não tem mérito em nada. Tudo é misericórdia de Deus. A gente tem que entender isso. Então, partindo desse pressuposto, agora nós falamos sobre essa definição de que Cristo, Deus, não faz acepção de pessoas. Porque às vezes nós somos até legalistas um pouco. A gente tem que tomar cuidado para não ser tão legalista ou ser legalista. Nós não podemos condenar ninguém. Nós não podemos determinar quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. É uma grande verdade. Eu quero abrir um parêntese de algo atual que aconteceu. Um grande artista da Globo aí, conhecido, na nossa nação, o nome dele é Paulo Gustavo, e nós sabemos que ele tem a sua ideologia, ele era um homossexual, etc. E às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo, até cristãos, não, tinha que morrer mesmo,
A igreja não tinha que orar por uma pessoa dessa, não. Bom, menos um. Não é assim, irmãos, né? A gente vai observar aqui que... E se ele se arrependeu na última hora? Né? Então temos que tomar muito cuidado no ser legalista. Pensa comigo, irmãos. Se a plenitude dos tempos fosse hoje, na nossa geração, Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que Jesus viria na plenitude dos tempos. Na ocasião, no cenário político, religioso, estaria formado para Jesus vir a esse mundo. Se fosse hoje, irmãos, Jesus talvez ele iria sentar lá na mesa, né, de mendigos e abraçá-los e amá-los e pregar a verdade para eles. Jesus ia amar o pecador, ele ia abominar o pecado, mas o pecador ele ia amar. Pensa Jesus hoje, indo lá na Cracolândia, sentando junto com aqueles dependentes químicos, abraçando, né? Amando, demonstrando amor, falando da verdade para eles, dentro dos prostíbulos. Jesus sentaria, daria uma festa e chamaria quem? As pessoas desprezadas da sociedade, os mendigos, os que se prostituem, etc., aqueles que estão na margem mais baixa da sociedade. Porque Jesus olharia para eles com um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia. E misericórdia é isso, é você dar algo para alguém que não merece nada. É igual uma mãe que dá à luz a um filho e está amamentando aquele filho e vê que o seu inimigo, que a sua inimiga também gerou um filho, mas não pode amamentar aquela criança. E essa mãe amamenta o seu filho e ainda amamenta o filho da sua inimiga, dá alimento para ela, porque ela sente misericórdia, se coloca no lugar e ajuda. Então nós temos que tomar cuidado, porque a gente tem que odiar o pecado, mas amar o pecador. Não podemos fazer distinção entre isso. Vou até fazer uma pergunta, né, retórica, né, não precisa responder, mas reflita. Deus podia tratar você como você merece? Deus poderia me tratar como eu mereço? Se Deus me tratasse como eu mereço, que tratamento seria esse? Não é verdade? Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado no julgamento, no pré-julgamento. Romanos 11, 31, 32 diz o seguinte: ele prometeu juízo pela desobediência. Nós vemos que está escrito: assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. A mesma misericórdia que me alcançou quando eu estava lá no pecado, quando eu estava atolado em delitos e culpas, o mesmo olhar de misericórdia e compaixão que Jesus teve para comigo. Eu não merecia estar aqui, eu não merecia ser perdoado, mas a misericórdia me alcançou. Então, da mesma forma, para as pessoas que estão de fora, nós temos que olhar com as lentes da misericórdia, para a gente não julgar e não condenar. Quem Jesus morreu, verteu sangue, para essa pessoa ser salva, para essa pessoa ser alcançada. E continua ainda dizendo: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para que com todos usar de misericórdia. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Mas a misericórdia do Senhor é para todos que entenderem e se arrependerem de seus pecados. Então não vamos condenar, vamos amar, vamos apresentar a misericórdia que nos foi apresentada, porque o que vai mudar, o que vai transformar as pessoas não é o meu julgamento, mas é o falar de Jesus Cristo para elas. Amém? Nós vemos aqui, para elucidar, que até Hernandes Dias Lopes ele cita sobre o Tribunal da Misericórdia, que é muito interessante. Aquela mulher que foi pega em um ato de adultério, em João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, nós vemos que aquela mulher, ela é pega no ato de adultério e é levada a Jesus. Eles queriam ocasião para prender Jesus, e dizendo: olha, Jesus, a lei de Moisés diz que isso é errado, e essa mulher foi pega em um ato de adultério. Nós vemos que ali Jesus, em vez de dar uma resposta, se ele fala que, olha, a lei de Moisés manda condenar, aí eles iriam dizer: mas o senhor não é o filho de Deus? O senhor não veio para condenar? Mas se Jesus absolve ela,
eles iam dizer, olha, Jesus, mas a lei de Moisés diz que, né, tem que ser apedrejada. Então Jesus não responde nada. O que Jesus faz? Ele se abaixa. E quando ele se abaixa, ele começa a escrever no chão. E quando Jesus começa a escrever, a palavra escrever ali no original é grafém, ou seja, epigrafém, que significa o seguinte, é escrever uma acusação. Então, provavelmente, quando Jesus abaixa e começa a escrever na terra, ele está escrevendo uma acusação. Quem sabe não era o próprio pecado daquelas pessoas, daqueles fariseus que estavam ali, dos judeus que estavam ali acusando a mulher e querendo apedrejá-la. Jesus começou a escrever na terra, quem sabe, o próprio pecado que eles cometiam. E Jesus fala, olha, quem de vocês aí não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Porque eles estavam olhando só para o pecado daquela mulher. Mas internamente, eles tinham pecados, quem sabe até piores do que o que aquela mulher estava cometendo. Então Jesus, quando fala isso, dos mais velhos aos mais novos, vão saindo um por um. Por quê? Porque eles olharam para dentro de si primeiro, antes de apontar. A misericórdia de Jesus é isso, o tribunal da misericórdia. Ou seja, Jesus, o que Jesus estava dizendo para eles? Olha só, nas palavras de Hernandes Dias Lopes. Vocês não possuem condições de julgar essa mulher. Vocês me trazem os pecados descobertos dessa mulher. Porém, vocês escondem dentro de vocês pecados que os tornam tão culpados quanto essa mulher, que vocês querem apedrejar. Ele conclui dizendo o seguinte, Jesus que era o inocente, Jesus que era o sem pecado, não a condenou. Jesus nos olha com olhar de misericórdia e com olhar de amor. Jesus condena o pecado, mas traz esperança para o pecador. Ele traz remédio para o pecador, ele traz solução, ele traz cura para o pecador. E essa é a nossa missão aqui na terra. Falar a verdade, mas em amor, com misericórdia, odiando ferrenhamente o pecado, mas amando loucamente o pecador. Assim que Jesus nos ensina. Então nós vemos aqui, irmãos, que o homem, ele tende a julgar e a condenar. Quando perguntaram para Davi, quando ele fez o censo de Israel, o profeta chega, olha, Davi, você errou, rapaz. Você não podia ter feito isso que você fez, não era para contar ao povo, porque a sua confiança está no povo ou está em Deus? Está em números? Em quantidade a sua confiança? Aí o profeta dá duas opções para ele, Davi, o que você prefere? Deus vai te cobrar isso aí. Você prefere cair 3 anos na mão do homem ou 3 dias na mão de Deus? E ele escolheu, olha, eu prefiro cair 3 dias na mão de Deus, porque ele é rico em misericórdia. Davi estava dizendo, o homem tem que aprender muito, ele não tem misericórdia. Ele quer ser perdoado, mas não quer perdoar. Ele recebeu o amor de graça, mas não ama o próximo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para a gente não cair na mesma situação em que Israel chegou. Amém? Para encerrar, irmãos, caminhar para o final, as misericórdias de Deus estão atreladas à disciplina. Provérbios 28:13 diz que quem cobre os seus pecados nunca prospera, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós vemos que Davi, ele nos apresenta o que é arrependimento, Saul nos apresenta o que é remorso. Quando Davi erra com Betseba, nós vemos que ele mata Urias também, e com o tempo Deus vem requerer aquela situação. E o profeta Natan chegou a ele, explicou-lhe uma parábola de uma ovelha que foi morta injustamente. Em vez do dono matar outras ovelhas, foi lá no vizinho, matou a ovelha do vizinho e serviu para o viajante. O profeta pergunta, Davi, o que esse homem merece? Davi diz, esse homem merece morrer. O profeta diz, então, Davi, esse homem é você. Então, quando Davi tem ciência do seu erro, quando cai a ficha, eu errei, eu pequei. Ele grita, rasga as vestes e diz, tá, eu pequei. Ele tira a coroa, tira o cetro, tira o anel de dedo de rei e fala, Senhor, não me lança fora da tua presença. Escreve o Salmo 51 e diz, pai, eu pequei, eu me arrependo. Eu pequei e perdoa. Ele vai se arrepender e vai alcançar a misericórdia. Ou seja, no momento que ele teve ciência, ele confessa que ele está errado, ele se arrepende. O arrependimento é isso, ela traz mudança. Então, quando Saul
Por outra ocasião também, de ter errado contra Deus, Deus envia o profeta Samuel a ele e diz: olha, Saul, Deus passou de ti o teu reino e tem entregado para outro. Saul, naquela hora ali, desespera, né, chora, pega as vestes do profeta ali e rasga. E ele, inconformado, quando tem ciência que vai perder o seu reino, ele chora. Ele chora, mas ele não muda. Ele chorou, mas Deus não recebeu as lágrimas dele. Por quê? Porque ele não se arrependeu de fato. Ele teve remorso. Por quê? Porque ele viu que ia perder o trono. Ele viu que ia perder a cadeira. Ele viu que ia perder o reino. Aí ele chora. Mas não é isso que o arrependimento quer provocar. O arrependimento não quer provocar em nós o sentimento de perda. Eu vou perder, agora eu vou consertar porque eu vou perder isso. As consequências. Quando as consequências começam a vir, eu quero reatar com Deus. Não é assim. Tem que ser no ato. No momento que Davi erra, ele fala: errei, eu pequei. Saul não. Saul não ouviu a palavra do profeta, mas quando ele começou a perder o reino, o trono, ele começa a chorar e a ficar desesperado. Então isso é remorso. Deus não quer que a gente tenha remorso. Quando a gente vê a consequência, a gente quer: nossa, eu errei. Não, é no ato, é no momento. Da mesma forma, Esaú, quando vendeu o prato de lentilha, né, ele comprou o guisado de Jacó com a sua primogenitura. Ele vendeu a primogenitura para o irmão. Quando ele vende a primogenitura, ele queria saciar uma fome momentânea, e lá na frente ele vai chorar, ele vai se arrepender, ele vai ter remorso. Por quê? Porque ele perdeu a primogenitura. Ele deveria ter sentido isso antes de ter feito, mas ele esperou a coisa acontecer, e lá na frente em Hebreus nós vemos que as lágrimas de Esaú, Deus não aceitou, porque eram lágrimas de remorso, não eram de arrependimento. Ele estava chorando porque estava perdendo algo, e não porque perdeu a comunhão, porque perdeu a presença de Deus. Então Davi é um exemplo extraordinário, porque ele se arrepende quando ele percebe que vai perder o Espírito Santo, não quando ele vai perder bens, perder postura, perder patrimônios. Então relevemos isso também. Para encerrar, irmãos, nós vemos aqui que no tópico 3, Deus trabalha visando a restauração. Nós temos que tomar cuidado também com o universalismo. O que é o universalismo? É que no fim todos irão ser salvos, de qualquer forma. Temos duas atenuantes. A primeira, ser misericordioso. Segundo, manifestar misericórdia. Tem uma distinção entre essas duas verdades. Deus diz em Romanos 9,15, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, às vezes as pessoas abusam da misericórdia. Não podemos abusar dela. Porque uma coisa é Deus ser misericordioso. Outra coisa é Ele manifestar a misericórdia. Amém? Então, atentamos a isso também, que Deus tem misericórdia de quem Ele tiver misericórdia. Então, se Ele está tendo misericórdia, vamos aproveitar o tempo dessa misericórdia, antes que chegue um tempo de juízo, como chegou para Judá, para Jerusalém, para Israel. Para encerrar, meus irmãos, eu quero já ler a conclusão, que diz o seguinte: a misericórdia do Senhor estão à disposição de cada pessoa, esperando a conscientização e a mudança de vida. O ato de bondade é dar chance ao homem para reconhecer os seus atos pecaminosos. Misericórdia está disponível, mas precisa da resposta favorável do homem. Para encerrar, eu quero dar um exemplo aqui do pastor Bernard Johnson, pastor americano, onde ele cita uma vez uma situação de um tribunal do júri, onde ali havia um homem que tinha cometido alguns crimes na sociedade, e ele foi para o julgamento, e ele conseguiu um advogado muito bom que representava ele, e esse advogado conseguiu reduzir a pena dele por muitos anos, que seria uma pena bem alta, mas ele conseguiu reduzir bastante a pena dele, quase que seria ali mesmo considerado uma prestação de serviço à comunidade, a sua pena. E aquele homem ficou muito feliz, agradecido, né? Ele chora, agradece aquele advogado porque ele conseguiu reduzir a pena dele. Ele era um criminoso, né? Mas ele foi ali alcançado pela misericórdia de alguma forma. E da mesma forma, esse homem então, ele é solto, é reintegrado, ressocializado na sociedade. Mas
Alguns anos se passam e ele não aproveitou aquela oportunidade. Ele não aproveitou, de modo que ele começou a cometer crimes até piores. E alguns anos depois ele é levado à mesma corte para outro julgamento. E quando ele estava lá no tribunal, diante daquele julgamento, nós vemos ali que aconteceu a seguinte questão. Ele olha para o juiz e reconhece aquele juiz naquela ocasião. Quando ele observa, ele vê que era o advogado dele anteriormente. Agora é um juiz. Ele olha e diz, nossa, é o juiz. Ele dá um tchau assim, fala, olha, lembra de mim? Você me soltou da última vez. E você me solta de novo. Me ajuda. Só que aquele juiz olhou para ele e disse o seguinte, olha, naquela época eu era o seu advogado. Eu te defendi. Eu consegui te libertar. Mas hoje eu não sou mais o seu advogado. Hoje eu sou o seu juiz e eu preciso te condenar. Da mesma forma, aplicando, é Jesus Cristo. Hoje, no tempo da misericórdia e da graça, Ele é o nosso advogado para nos defender diante de Cristo e nos justificar pela sua misericórdia, pelo seu sangue. Mas amanhã, esse advogado se tornará juiz. E ele não vai ser mais o nosso defensor, mas ele vai ser quem irá julgar as nações com vara de ferro. Então Jesus hoje é o nosso advogado, mas amanhã ele será o nosso juiz. Então não percamos esse lapso de tempo da misericórdia e nos percamos. Por quê? Porque é para hoje. O arrependimento é para agora, é para hoje. A misericórdia tem que ser aproveitada agora, hoje, onde você está. Não sei qual é a situação que se encontra a sua vida diante de Deus, mas eu sei que hoje é o dia de você abraçar a misericórdia e deixar Cristo te justificar, porque amanhã talvez pode ser tarde. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, Cristo Jesus ilumine a nossa mente, que a gente compreenda cada dia mais os segredos da misericórdia de Deus. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.